Fala minha gente, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje o nosso assunto é prioridade, não é uma questão de tempo. A gente fala, né, gestão do tempo, prioridades, tem que colocar em escala de prioridade aquilo que é mais importante. Tudo bem, isso é real, não vamos negar, mas não é apenas isso, tá? Não é. Marcelo, então o que é prioridade? Prioridade é uma questão de princípios, de compreensão de como a realidade funciona. Isso é prioridade. Tá? É uma compreensão de como, não de como, né, mas do que é o real. Ou seja, a sua escala, aí, a sua prioridade, a sua ordem de prioridades, ela estará colocada em função de como você vê o mundo, de como você vê a realidade que te cerca. Entendeu? De modo que, se você enxerga a realidade dentro do, vamos dizer, do paradigma, da maneira de pensar que nós conhecemos hoje, você vai ter o seu trabalho como prioridade. Você vai até entrar na onda de falar que não, a minha família é prioridade, eu trabalho muito pela minha família, mas sem enxergar que isso não está certo. Isso não está certo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você gosta desses assuntos, curte, comente, se inscreva. Nosso assunto principal aqui é filosofia, teologia e desenvolvimento pessoal. Para isso eu criei a plataforma Ethos, onde estão os meus cursos na área de filosofia, de teologia. Em breve teremos o curso lá sobre gestão do tempo, né, como ordenar as prioridades. E eu tenho também um seminário gratuito, tá? E eu te convido no final para participar dele. Fica aí até o final, beleza? Vem comigo então. Veja só, primeira coisa, por que Deus nos criou ou como Deus nos criou? Olha só, o texto em 2 Timóteo, vou abrir aqui para mostrar para vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Paulo fala com Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de temor, em algumas traduções, mas de poder, de amor e de moderação. Vem comigo aqui, olha. Covardia, na verdade, vem de um termo grego, tá? Eu estou usando a Bíblia aqui, ó, que ela tem o dicionário Strong, tá? Um dos principais dicionários internacionais de grego e hebraico, tá? E diz o quê? Que o termo usado aqui significa timidez, medo ou covardia. Né? Algumas traduções trazem temor, tá? Então, a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu o espírito de timidez ou de covardia, ou seja, essência. Tá? Marcelo, como é que eu sei que você está falando de essência, quando é espírito e tal? Isso está nas aulas lá do seminário. Fica até o final que eu vou te falar como participar e ter acesso a essas aulas. Tá? Tá lá no seminário, que é gratuito, tá? Mas eu vou te ensinar a se inscrever lá no final. Então, se você tem interesse sobre isso, fica comigo. Bom, então ele está dizendo que não é a nossa essência. Tá bom? A covardia, o medo, a timidez. Mas Deus colocou em nossa essência poder, amor e moderação. Poder, aqui no grego, tá na palavra dunamis. Dunamis significa poder, força ou habilidade. Então Deus colocou em nós algumas habilidades, algumas possibilidades, algumas potencialidades, se quiser usar um termo aristotélico, filosófico, potencialidades, tá? E também nos deu amor. Amor aqui é ágape. Amor é ágape, né? E ágape é o quê? O amor que se entrega, o amor que se dedica. Beleza? E também nos deu moderação, ou equilíbrio, né? A moderação aqui no hebraico tá como sofronismos, que é o sófronis, que é a sabedoria de vida, né? A arte do bem viver. Esse termo aparece muito nos estudos da ética, né? Que significa admoestação, estabilidade de mente, né? Estabilidade da sua essência, do seu interior, de quem você é. Né? De novo, você quer entender mais sobre isso? Está na primeira aula do seminário Inteligência Natural, seminário de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal. Vou te falar depois dele. Veja só. Então, na nossa essência, Deus nos criou para sermos poderosos. Esse poder também nós podemos entender como fé, tá? Mas a fé é poder, Marcelo? A fé não é só crer? Não. A fé também é poder. Dirás a montanha, mova-se daqui para colar e nada lhe será impossível. Então, a sua essência é essa.
Só que nós pecamos, né? Adão pecou e nós fomos nos distanciando de Deus. Nós nos distanciamos da nossa essência. A conversão, a santificação, a regeneração é o Espírito Santo nos levando um pouquinho mais para perto, de volta a essa essência, nos aproximando dessa essência. É claro que a regeneração plena, a santificação plena se dará no céu, mas até lá o Espírito Santo ele nos traz de volta um pouco mais para perto, né? Limpa um pouco essa mancha que o pecado faz em nós. Tá? Mas à medida que nos entregamos ao pecado, essa mancha vai só aumentando. Então a pessoa que não se converte, ela vai se tornando cada vez mais borrada, né? Essa essência que Deus colocou é cada vez mais apagada da vida, né, do ser humano que não se volta para Cristo, né? Deixa eu beber uma água aqui que eu estou gravando já tem um tempão. Desculpa, tá? Eu já estou gravando aula aqui já tem um tempo já, então a garganta vai ficando seca. Veja só, essa é a essência. Quando eu entendo isso, primeira coisa, se a minha essência foi manchada pelo pecado, isso aqui foi desequilibrado, a minha fé foi apagada, a minha capacidade de amar foi comprometida, o meu equilíbrio foi totalmente comprometido, eu estou desequilibrado nesse sentido, qual que é a primeira prioridade? Me voltar para Deus. Perceba que é uma compreensão da realidade. Eu só consigo enxergar essa prioridade se e somente se eu conhecer a verdade que é Cristo. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai entender, não, a primeira prioridade é Deus na minha vida. E eu coloco aqui 5 prioridades. Primeiro é Deus. Depois disso, o que nós temos? A família. A família é algo que Deus nos deu. Tá? Perdão. Depois de Deus, desculpa, né? Depois de Deus é o quê? Você mesmo. Outra mentira, né? Igual eu coloquei trabalho. Aí a pessoa, não, eu já sou espiritualizado, agora é minha família. A pessoa está na igreja, está caminhando, se envolveu com Deus, está buscando na Bíblia. A minha prioridade é minha família. Eu morro pela minha família. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ao se sacrificar por nós, ele só se sacrificou porque ele viveu pelo propósito que Deus deu a ele. Ele viveu por isso. A vida dele foi entregue a isso. Não é só a morte, mas a vida toda. Você não vive pela sua família se você não se entrega a eles. E se entregar a eles é sim cuidar da sua saúde física e mental e espiritual, naturalmente, para que você possa servi-los melhor. Para que você possa criar seus filhos cada vez melhor. Imagina um pai que ele tem o trabalho, e ele trabalha o tempo inteiro, vive estressado, preocupado, os problemas do trabalho, e ele vai e desconta isso nos filhos. Ele está vivendo pelos filhos? Não, ele não está trabalhando pelos filhos. De novo, prioridade é uma questão de visão de mundo. Prioridade não é uma questão de tempo, é uma questão de percepção da realidade. E mais, de sujeição ao Criador da realidade. Ao seu Criador, aquele que estabeleceu todas as coisas. Então, segunda prioridade, você mesmo. Você não serve a sua família se você estiver doente. Você não estará morrendo, você não morrerá pela sua família se você morrer de infarto aos 40 anos. Isso é uma negligência. Você negligenciou sua saúde. Então, Marcelo, mas pode ter... Sim, pode ter fatalidades. Estou dizendo o seguinte, você morreu por um problema que você poderia ter evitado, você está sendo só negligente. Não, mas eu estava entregando tudo. Não estava. Provavelmente você estava correndo atrás de dinheiro. E outra coisa, entenda uma coisa. A sua família não terá um ganho real se você não for presente. Imagina se Deus desse tudo pra gente, mas não desse da sua presença. A pessoa teria tudo nesse mundo, mas não teria salvação. Cristo diz isso, né? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Não vale nada. Se você tem filhos e seus filhos não desfrutam da sua presença, do seu amor, do seu carinho, não importa o brinquedo caro que você deu para ele. Não importa. Se ele não desfruta dos seus ensinos, não importa a roupa cara que você deu. Não importa o quarto gigantesco que ele tem, se ele não está desfrutando do seu exemplo de fé. E aí, é claro, a terceira prioridade é a sua família. Mas aí tem um detalhe. A terceira prioridade, primeiro, é cônjuge e filhos. Essa é a prioridade. Se você é solteiro, são seus pais, claro, depois seus irmãos, óbvio, e depois os outros familiares. Se você é casado, o primeiro da lista da família é a esposa, é o marido. Por quê? Porque vocês são uma só carne.
Deus estabeleceu o casamento assim. De novo, se você quer explicações mais detalhadas, já tem uma aula lá no seminário, tá? Eu vou te ensinar a se inscrever e ter acesso a essas aulas. E já estão lá. Eu faço elas ao vivo, mas elas estão gravadas por enquanto. Você vai ter acesso, tá? Então você é uma só carne. Uma só carne é um só propósito, é uma só vida. Você não é uma só carne porque você tem intimidade sexual com seu cônjuge. Você é uma só carne porque você decidiu ser uma só carne. Tá? E essa prioridade é necessária, ela é em amor. Tá? Ela é em amor. E aqui é o seguinte, o que a mulher espera de um homem? Ela espera um homem PPP. Nenhum deles é o que você pensou, tá? Isso está na aula lá também, mas eu vou entregar aqui para vocês também. Ela espera do homem a presença, ela espera do homem proteção e provisão. Marcelo, mas a gente passa por problemas. Claro que a gente passa por problemas financeiros, por problemas... Mas ela vê que você está se movimentando, que você está correndo atrás, que você está se dedicando a prover um ambiente. E principalmente não só a questão financeira, mas um ambiente seguro, emocionalmente seguro. Ela sabe que pode contar com você. Nem passa pela cabeça dela a preocupação de você abandonar o lar amanhã. Ela espera isso do homem. E o que o homem espera da mulher? O homem espera uma mulher amável, respeitosa e a intimidade sexual. Eu nem coloco só sexo, eu colocaria que ele espera da mulher sensualidade. Porque ele não espera que a mulher simplesmente permita que ele se satisfaça no corpo dela. Não é isso que ele quer. Um homem convertido, né, que eu quero dizer, um homem cuja mente está entregue a Deus. Ele espera que a mulher, na intimidade, ela se entregue ao prazer dele e permita que ele se entregue ao prazer dela. É isso que o homem espera. Tá? Essa prioridade ela é maior. Tá? Porque um casamento, gente, depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, mas ele tem 3 características. Isso está na aula também, tá? Mas eu quero aqui esmiuçar rapidamente. Um casamento ele é monogâmico e indissolúvel, e ele é também hierárquico. Essa hierarquia está ligada ao que eu falava anteriormente, a mulher amável. O que é a mulher amável? Em última análise, é a mulher submissa. É a mulher que honra o marido. É a mulher que ela sabe que Deus a colocou ali para ser a ajudadora. Ela não é uma só carne com o marido dela pela intimidade. Ela é uma só carne por uma decisão de vontade. Ela não se submete ao marido, a submissão bíblica lá, né, que Paulo fala. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Efésios, vamos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Olha só. A partir do versículo 22, né, vai estar... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Por que uma pessoa é submissa a Deus? Porque sabe que Deus é amor. Primeiro, sabe que Ele é autoridade, né, acima de tudo, e sabe que Ele é amor. Como que uma mulher deve se submeter ao marido? Sabendo que ele a ama. Uma mulher amada não tem problema em ser submissa. E o que é a submissão? Olha que interessante. O termo que Paulo usa é upotasso. Significa organizar sob, sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Admoestação ou conselho. Como que se submete? Sabendo que o marido ele está preocupado com o bem-estar dela. Bom, agora, veja só, para que ela se submeta, como a Bíblia está dizendo, o marido tem que agir assim. Se o marido não age assim, em amor, em dedicação, lembra? Presença, proteção, provisão, ela não consegue se submeter. Marcelo, eu tenho uma esposa que ela não é submissa. Talvez o problema seja com você. Talvez o problema é você que não está transmitindo para ela que você está ali debaixo da autoridade de Deus para ajudar ela, para lidar com ela. A submissão é um coração que está disposto a aprender, que está disposto a aceitar as decisões do marido. Eu vou te dar um exemplo claro. Lá em Provérbios, eu não vou abrir aqui não, lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica o lar, certo? E a mulher sábia é a mulher submissa. Vou te dar um exemplo claro do que é submissão, porque às vezes explicar em palavras o termo submissão, que é missão abaixo, fica difícil. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que o homem
inclusive isso tem em aulas, aí já na plataforma Eidos, não está no seminário não, está na plataforma Eidos. Vou repetir o exemplo. Vamos suponhamos que o homem está lá trabalhando, tem um certo salário e tal, e ele recebe uma proposta. E nessa proposta, o salário é um pouquinho mais alto, condições um pouquinho melhores, não tão grandes assim, não tão melhores, mas que dá para balançar e pensar. Ele chega em casa, apresenta isso para a esposa, fala, olha, recebi a proposta assim, assim, assado, e a esposa vira para ele e fala assim, você que sabe, negligente. Ela se negligencia. E ele então toma a decisão de ficar onde ele está, não importa muito aqui para o nosso exemplo. Passado alguns meses, ele é mandado embora. A princípio a mulher está tudo bem e tal. Passa um mês, passa 2, a coisa vai apertando, vai apertando, vai apertando, e ela joga na cara dele. Sabia que você devia ter aceitado aquela proposta. Ou o contrário, ele aceitou a proposta, chegou lá, não deu certo, mandado embora. Sabia que você não devia ter deixado, mas ela foi negligente. Ou ela até deu a opinião, e ele seguiu a opinião. Você não devia ter feito aquilo, ela até esquece que ela deu a opinião e ele seguiu a opinião dela. Ou ela deu a opinião e ele não seguiu a opinião dela, e ela vai lá e joga na cara dele. Eu falei pra você fazer isso e você não fez. Isso é a mulher não submissa. É a mulher que não entende que eles estão juntos para enfrentar tudo que vier. Talvez o homem, nesse caso, vamos pegar o contra-exemplo, né? Talvez o homem sequer colocou para ela a situação para que ela participasse da decisão. Ele não a amou, ele não se dedicou a ela. E é claro que ela não vai ser submissa. Todos nós temos o pecado em nós, temos as reações de raiva, queremos apontar dedo, queremos transferir culpa. É nosso. Isso é nosso. Tá? De modo que ter a família como prioridade é se dedicar em amor. Qual o papel da mulher submissa? Ela é sábia. Ela fala, amor, olha, a minha opinião é essa. Por causa disso e disso e disso. E a sua? Ah, meu bem, minha opinião é tal, é tal, é tal. Se ela não concorda, ela fala, amor, eu não concordo. Por causa disso, disso. E ela dá razões. Ela não concorda só por não concordar. Ela dá razões. Isso é a mulher submissa. Ela sabe falar. O coração dela deseja o melhor para o lar, deseja o melhor para o marido. Ela é sábia. Quando ela vê a necessidade, ela dá um conselho bem fundamentado. E o marido que a ama considera aquele conselho sabendo que ela o ama. E que aquele conselho pode ser útil para ele. Aliás, na maioria das vezes é. Tá? Na maioria das vezes é. Ok? Sempre que eu estou conversando com minha esposa, o que ela fala eu considero e muitas vezes faz muito sentido. Ainda que não siga o que ela falou totalmente, mas o que ela fala me faz pensar melhor. E talvez mudar a minha decisão. Talvez não seguir plenamente o que ela falou, mas considerar algo que ela falou. E muitas vezes seguir o que ela falou mesmo. Tá? É assim mesmo. É assim mesmo. Mas não por obediência. Porque a decisão é do marido. E se ele precisar tomar uma decisão sem consultá-la, ela também o apoia. Isso é a submissão. E o marido que ama, quando a mulher tem que tomar uma decisão que não dá para consultá-la sobre os filhos, alguma coisa assim, ele também a apoia, porque ele a ama. E ele vai depois, amor, não pude te consultar, tudo bem? Falei, tudo bem. Olha, eu não concordo não, mas a gente conversa depois por que eu não concordo. E depois a conversa flui normalmente. Isso é o cuidado em amor e a submissão da mulher. Essa cumplicidade, sabendo que os dois têm um propósito só. Entendeu? Quando não há cumplicidade, o que acontece? Quando não tem submissão, quando não tem essa entrega em amor, vós maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, quando não tem esse amor ágape pela esposa, o que acontece? Briga, acusações. Deixa eu te explicar. Essa prioridade da família, ela só é cumprida se primeiro você ama o seu cônjuge para depois amar os filhos. Só assim que isso é cumprido. Se você tem esse amor, essa cumplicidade, essa submissão, é que é cumprido. E mais, é só se essa submissão está em ordem que você consegue aquela questão da sensualidade. A mulher não consegue se entregar, permitir-se ter prazer com um homem que não a ama, que não se entrega por ela. Ela não consegue se entregar. A entrega física passa primeiro por uma relação intelectual, espiritual, emocional, ou seja, uma relação de alma. Meu caro, a alma, as suas emoções, o seu intelecto e o seu espírito, isso é uma coisinha chamada alma. Tá lá no seminário, tá? Vou te falar como acessar essa alma daqui a pouco. Então vamos lá. Deus, você, família. Agora vem o quê? Trabalho.
O seu trabalho, e aí veja, essa hierarquia ela não para. Deus, você, família e trabalho. O trabalho tem que considerar Deus, você, sua família, para que você dê o quê? Você tenha os recursos, você consiga a provisão para esses outros três aqui. Não para Deus, né? Claro. Mas diante dos ensinos de Deus, você trabalha com honestidade, com dedicação, você glorifica a Deus pelo seu trabalho. Paulo fala, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Você vai trabalhar para a glória de Deus, dentro de um propósito, que é glorificar a Deus, quer se desenvolver, crescer espiritualmente, quer crescer fisicamente e tal. Em tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Inclusive o trabalho. Perfeito? E aí, por último, amigos, igreja, tudo aqui no final. Marcelo, a igreja por último? Claro que é. Você não está atuando no reino quando você vai à igreja. Você começa o seu ministério, a sua instrumentalidade em casa. Na verdade aqui, né? É aqui, falando de Deus, né? Estou seguindo a minha mão aqui. Quando você fala de você mesmo, a sua saúde para a glória de Deus, os seus estudos, o seu intelecto, suas habilidades para a glória de Deus. E aí você vai na família. Na família você já está atuando para o reino de Deus. Os filhos que você está criando estão sendo criados para falar do Senhor ou não? Para entregar? Por quê, queridos? O nosso propósito, eu li a questão da essência, né? De como Deus nos criou. Mas olha o propósito. Paulo escreve aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9. Capítulo 12. Olha o que ele fala no versículo 9. 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, ou não fingido. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, aqui é o amor ágape. O termo aqui é ágape, é o amor de Deus, é o amor que se dedica. Não seja fingido. Você está fingindo isso? Ah, meu filho, você não é crente, não. Como diz um pastor aqui de Belo Horizonte. Né? E no versículo 10 ele fala, amai-vos cordialmente. Esse amor cordial, vou até pegar aqui para vocês de novo, tá? Dicionário Strong, ele virou. Philos trogos, que vem o quê? De storge. Storge é o amor entre familiares. Sabe o que ele está dizendo? Ame as pessoas assim como você ama os da sua casa. Transborde esse amor. Lá no Salmo 23, o que Davi fala? O meu cálice transborda. O cálice tem que transbordar, o seu coração tem que transbordar. O amor que Deus te deu tem que transbordar. É isso que Deus quer de nós. Um transbordamento. Agora perceba, o transbordar mantém o copo cheio, o cálice cheio. Tá? Lembrando que cálice, gente, era um utensílio de barro. Tá? E para isso, para que nós possamos transbordar, as nossas prioridades têm que estar no lugar. Mas não é uma questão de tempo, é uma questão de como vemos a realidade. É uma questão de, principalmente, como nos relacionamos com o nosso Criador, com o nosso Redentor. Eu espero que esse vídeo contribua para você. E aqui, gente, se você quer assinar a plataforma aí, de você ter acesso aos cursos, o link está na descrição. Agora, se você quer participar do nosso seminário gratuito, você é meu convidado. Esse seminário, é importante dizer que ele é gratuito, mas ele é exclusivo. É só quem está inscrito ou alguém convidou. Você não vai achar o link das aulas aqui no meu canal ou em qualquer outro lugar. Você só vai achar por e-mail, vai receber por e-mail, ou você vai achá-lo nos nossos grupos, do Telegram e do WhatsApp. Esse QR Code aí te leva para a página de inscrição. E o primeiro link da descrição também te leva para a página de inscrição no seminário Inteligência Natural, seminário de filosofia e de desenvolvimento pessoal da plataforma EDUS. Tá bom? Esse seminário é gratuito, ele é contínuo, as aulas acontecem uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã. Tá? Ao vivo comigo, tá bom? Se você se inscrever por e-mail, durante a semana eu te mando o link das aulas anteriores, tá? Porque se você entrar no grupo agora também você não vai encontrar. Mas entre no grupo para você não perder nada, para você não perder os avisos. Tudo bem? Você acessando o link, no sábado pela manhã eu envio os links, tá bom? Então é isso. Espero aí que Deus o abençoe, tá? Abençoe você, sua família, hoje e sempre. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.